O Sampaoli chegou, o Sampaoli hablou pela primeira vez oficialmente o novo comandante atleticano que tem uma montanha para escalar pela frente, né? Jogo da volta com o Cruzeiro, tem Copa Sul-Americana, tem o Brasileiro, abriu o olho, hein, Galo? Tem o Brasileirão pela frente e o Sampaoli falou na Arena MRV, hablou e muito. A Itatiaia transmitiu, inclusive, no YouTube, ao vivo, a coletiva do Jorge Sampaoli. E agora você confere os principais trechos da entrevista com o Henrique André, que esteve lá. Sampaoli estava feliz, estava sorridente, estava de cara fechada, poucos amigos. Qual foi o clima da coletiva, Henrique? Um abraço, boa tarde. Um abraço, Thiago. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Estava tranquilo. Sampaoli está tranquilo e está animado com esse trabalho no Atlético. Ele esteve lá na parte da manhã, conheceu a estrutura da Arena MRV, foi o primeiro contato do treinador argentino com o estádio. Ele e todo o seu staff estavam lá também, né? O Andreata, os auxiliares. Então conheceram a Arena MRV e ele, durante a entrevista, falou que ficou encantado com a Casa do Galo e quer fazer dela um verdadeiro caldeirão. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que foi a atividade das 10 horas da manhã. Sampaoli comandou o primeiro treino ali no gramado sintético, conhecendo a Arena MRV, porque antes, vamos ouvir um pouquinho do que ele disse durante esta apresentação. E ele foi perguntado por que disse não ao Santos de Neymar e se demonstrou tão feliz e tão animado de retornar ao Atlético. Vamos ouvi-lo. Básicamente, analizando básicamente el plantel, las características de los jugadores, del perfil que se acerca mucho más a lo que a mi manera de sentir el fútbol. Entonces, yo tengo un gran cariño por Santos, también tengo un gran recuerdo y un cariño por este club, porque en el 2020 Otimi jugó como eu que quería. Hay algunos jugadores que vinieron conmigo aquí. Para mí resultó decisivo el hecho de la conformación de Otimi. Y como ya digo, los momentos difíciles pueden cambiar rápidamente o a lo mejor no tan rápidamente. Lo que sí vamos a intentar cambiar es la forma, la idea, para que el jugador tenga presente la historia de este club, la forma de defender esta casaca, que para nosotros es muy importante. Y bueno, y porque también o torcedor de Galo tiene un sentir muy similar al mío. Entonces, essa decisão foi decisiva. Então, o Sampaoli falando por que escolheu o Galo, né, destacou que vê no elenco as qualidades que ele quer no trabalho, né, intensidade, e também falou sobre o torcedor, né, sobre essa importância da movimentação dos torcedores para que ele optasse por vir ao Galo. E o Sampaoli também foi perguntado sobre o clássico contra o Cruzeiro. Quinta-feira que vem, o Atlético tem uma desvantagem, né, perdeu o primeiro jogo por 2-0 e é a primeira missão do técnico argentino é classificar o Galo para as semifinais da Copa do Brasil, e ele sabe que vai ser uma missão complicadíssima e falou sobre isso também. Usted desarrolló muy bien el juego. Los únicos 4 partidos que Cruzeiro perdió, tuvo más el balón. Cuando no tiene el balón, gana partidos. Entonces hay que estratégicamente saber que un equipo que conoce muy bien la transición, evitar de un montón de factores esa característica de un equipo muy bien trabajado, que tiene claro lo que quiere y que nos lleva una ventaja muy grande, no solamente del resultado, sino del tiempo de preparación de su entrenador con Otimi. Pero bueno, es lo que tocó y hay que ser inteligentes para minimizar esa gran capacidad del rival y optimizar por ahí la estrategia de un partido donde si nosotros nos alocamos, seguramente pagaremos las consecuencias.
Tá, então, ocupar o campo do adversário é uma das estratégias de Jorge Sampaoli. E aí, Sampaoli, vai demorar muito para implementar o seu estilo de jogo ou vai ser coisa rápida? No, bueno, depende mucho de... Ahora estamos entrenando doble horario todos los días y vamos a intentar optimizar todo tipo de capacidades. Cuando uno llega a un team en el medio de una crisis, hay que dar un golpe de efecto muy rápido. Entonces, la idea es que ese golpe de efecto tenga la posibilidad de la continuidad. O sea, tenemos que lograr progresivamente modificaciones para cada competencia y recuperar a aquellos jugadores que tienen una historia de excelência e hoje estão passando por um momento baixo. Tá aí, sem tempo, né? O Sampaoli destacando que tem que ser com velocidade essa mudança de postura do Atlético. Ô, Thiago, e muita gente fala assim, o Sampaoli não dá bom dia, é mal educado no CT, ele fez isso, fez aquilo na primeira passagem, e ele foi perguntado sobre isso também, e respondeu, olha aí. Não sei que comportamento você me fala. De atitudes do dia a dia, teve algumas reclamações de jogadores que passaram com você, de ex-funcionários. No, yo siento el fútbol de una manera muy exigente. Soy muy exigente conmigo y con el resto. Entonces, no, a lo mejor esa forma de sentir que represento a un escudo, a una camiseta, no es el mismo que algún jugador o que algún empleado. Mi exigencia es muy alta, siempre, conmigo y con el resto. Entonces, a lo mejor eso a alguno le gusta, a alguno no le gusta. Eso no tiene que ver con educación, tiene que ver con sentimiento. A veces hay jugadores que son más relajados, hay jugadores que no les gusta tanto la exigencia, hay algunos empleados lo mismo. Entonces, por ahí... para la vida de un entrenador hoy y la exigencia y la inmediatez de ganar, uno tiene que estar con todos los sentidos puestos en esto y bueno, el que no lo está seguramente tendrá diferencias conmigo, pero es un tema de vivir la realidad. Hoy el fútbol no te permite distracciones. La exigencia es muy grande. Y entonces a lo mejor seguramente la persona que cree que esto es un deporte sin ningún tipo de consecuencias, para mí las tiene. Então, legal, né? O Sampaoli respondendo nosso companheiro André Ribas. E foi perguntado sobre esse comportamento e ele disse que não é falta de educação nem nada, é porque eu sou muito sério no dia a dia e eu quero que todos os setores funcionem. Então deixou isso bem claro o Jorge Sampaoli, que também respondeu outras perguntas, se demonstrou muito empolgado com esta nova oportunidade no Atlético e uma entrevista coletiva bem legal, só que depois já saiu rapidaço, Thiago, porque tinha que comandar a atividade, a primeira dele na Arena MRV. Nós vamos falar sobre o treinamento do Atlético, sobre a preparação do Galo, né? O compromisso de quinta-feira, como eu disse, o Galo tem que escalar uma montanha para avançar na Copa do Brasil, tá em desvantagem 2-0 pro Cruzeiro. O jogo é quinta-feira, repito, em grande cobertura da Itatiaia na próxima quinta-feira. Agora, o Nath Fiuza, do que hablou o Sampaoli. Aliás, eu até peço desculpas aqui, não sei se deveria traduzir, colocar... Ele tá se esforçando, viu? Você achou? Tá se esforçando mais, tá com um portunhalzinho aí, eu acho que daqui uns 2 mesinhos já vai estar afiado. Ele não tava morando no Rio? Tá morando no Rio. Você queria que ele chegasse aqui? Não, esforçar um pouquinho mais, tá? Treinando. Buenos dias. É só ver o que o Ancelotti faz na seleção brasileira, numa língua materna totalmente diferente. Espanhol, o cara, se quiser, pega mais rápido. Agora, o Nath Fiuza, vou deixar pra falar
dele hablar mais adiante. Agora vamos pensar e entender, né, o que quer o Sampaoli, o que ele pretende fazer. Ele foi muito claro, quer dizer, em espanhol, né? Mas ele foi claro, aberto ali sobre o que ele tem que fazer contra o Cruzeiro, sabe, conhece o estilo de jogo do Cruzeiro, sabe o que vem pela frente. Ele foi perguntado também sobre o Hulk, porque o Hulk deu uma declaração que, se ele tivesse ficado, teria ido pro banco, né? Conversou com o Keno, né, uma vez, aí o Keno falou assim, depois que o São Paulo já tinha saído, né? O São Paulo chegou pra mim um dia e falou, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou aproveitar o Hulk. Isso lá em 2020. E ele, na verdade, na resposta, quando também perguntado sobre o Hulk, ele foi muito gentil. Falei, não, vamos trabalhar para tirar o melhor dele, para encaixar ele no time, para que ele se sinta confortável. Respeitou a história do Hulk, falou tudo que ele fez aqui pelo clube, os vários títulos que ele ganhou. Enfim, Nath Fiuza... Ô, Thiago, rapidinho, você falou de não aproveitar, mas o que o Cuca fez quando chegou ao Atlético em 2021? O Hulk era reserva. Teve aquela estranhada no Independência lá, né? O Hulk deu entrevista e tudo mais. Você já tá querendo justificar uma reserva? Não, é só... Não vem passar pano, não. Ô, Nath Fiuza, fala você, Nath! O que você achou aí do Sampaoli, aí, Nath? Primeira coisa que realmente dá para se esforçar mais com relação a esse espanhol aí, até porque ele já trabalhou no Brasil em outras oportunidades, nunca fez questão também muito de falar melhor esse português, né? Mas vamos tentar traduzir aí, acho que o de mais importante, ele falou numa mudança imediata de postura, né? E de tentar fazer com que o time tenha um sentimento, uma postura, uma realidade dentro do campo mais positiva, né? Mais próxima da realidade que o torcedor quer que esse time tenha, né? Uma atitude de um time aguerrido, de um time que não se entrega dentro do campo, que um time que não se dá por vencido, ainda que a desvantagem, considerando o primeiro desafio do Sampaoli, que é esse jogo da Copa do Brasil, ainda que essa desvantagem seja uma desvantagem considerável. Então achei muito legal ele já tratar, né, dessa mudança de postura imediata, dele falar também, né, que esse time precisa de transformação em todos os sentidos, dessa transformação de postura, dessa transformação física, dessa transformação técnica, de recuperar jogadores, dele entender que tem muita gente dentro do elenco que está entregando de fato, que está desempenhando menos do que poderia, que ele já conseguiu identificar isso. Então a gente percebe que é um Sampaoli, até pela mudança na rotina de treinos que ele estabeleceu, de que está dando mesmo esse choque de realidade. Ele comentou também, quando questionado ali por que não escolher o Santos, por que escolher o Atlético, de que ele sente, né, que a torcida e ele tem uma identificação no sentido de que gosta desse time para frente, desse time que aluga mesmo o campo ofensivo, que vai para cima do adversário, e de que o torcedor pode esperar mais uma vez esse Atlético em campo, né? E que essa emoção de alguma forma precisa contagiar de novo esses atletas para recuperar mesmo esse brio, essa confiança, né? Essa vontade de vencer. Eu acho que tudo isso está intrínseco ali no que o Sampaoli precisa fazer, principalmente nesse primeiro momento da chegada dele ao Atlético. Já mostrou também ali muito conhecimento a respeito do estilo de trabalho e das características do seu primeiro adversário, que é o Cruzeiro, que é uma vantagem também do fato do Sampaoli estar morando aqui no Brasil e, consequentemente, acompanhar mais de perto o futebol brasileiro, né? Talvez se o Atlético tivesse contratado um treinador que viesse lá de Portugal, enfim, da Europa, eles não só não teriam conhecimento do próprio clube, mas dos adversários do futebol brasileiro em geral. O Sampaoli já falava aí, né? É difícil, porque o Cruzeiro, se você dá a bola, é muito perigoso. Se você tira a bola do Cruzeiro, é um time também que sabe jogar nas transições rápidas. Então nós vamos precisar ser uma equipe muito ligada, aproveitando mesmo, tentando ganhar o campo o máximo possível. E sobre o Hulk, é natural que ele agora chegue numa postura de respeitar muito mais o Hulk do que naquela oportunidade anterior, porque ali ele já estava, o Hulk chega depois, enfim, agora o Hulk já tem toda uma trajetória, né, toda uma história construída e é o pilar desse time. E o Sampaoli, como um técnico inteligente que sabe de toda a capacidade técnica do Hulk, sabe de toda a liderança positiva também que ele exerce e vai criar ali, né, todo um mecanismo, uma estratégia que beneficie o Atlético e que obviamente beneficie o Hulk, né, para que ele esteja mais perto do gol, para que ele esteja melhor posicionado dentro do campo, para que ele faça o que ele faz de melhor, que é decidir os jogos pro Galo, né? Oi, Edu Panzi. A Nath Fiuza fez aí um paralelo interessante da fala do Sampaoli e eu queria também a sua análise. Eu só
Eu acho que, sobre o que a Nath falou da escolha dele pelo Atlético ao invés do Santos, né? Que ele fala de identificação e tudo. Eu acho que tem também um certo conforto. Por quê? O Santos não pleiteia nada mais na temporada. É não cair e tá de bom tamanho. Se o Santos não for rebaixado, já tá no lucro. Ele ia ter que conviver com o Neymar, que eu acho que é uma relação com muitas chances de dar errado. Por outro lado, no Atlético ele chega com aval da torcida, ele chega com um desafio do qual ele não tem culpa nenhuma, então se o Atlético perde de novo pro Cruzeiro, por exemplo, não tem culpa nenhuma. Se passa, meu irmão, ele vira um semideus na cidade. Se ele consegue fazer com que o Atlético vá ao Mineirão e elimine o Cruzeiro quinta-feira, ele já vira um semideus. Depois ele tem o desafio de Sul-Americana, que convenhamos, com altitude, com tudo mais, o Atlético é favorito a decidir em casa e passar pro Bolívar. Então o cenário pro Sampaoli é amplamente favorável para que ele possa ter tranquilidade nesse início de trabalho, não, Du? O Sampaoli, ele pode ser tudo, menos burro, né? Burro ele não é, e você pega os últimos 5 anos de Santos e Atlético, e isso explica a escolha de qualquer treinador pelo Atlético e não pelo Santos. E olha que eu tô falando de um gigante do futebol brasileiro, que é o Santos Futebol Clube. E outra, né? O Sampaoli, na coletiva de apresentação dele, ele pode ser tudo, menos burro. Ele falou sobre o Cruzeiro a respeito de como a equipe joga. Sampaoli estava assistindo o futebol brasileiro, né? Ele não chegou aqui sem saber como que o Cruzeiro joga, como que o Santos joga, como que o Flamengo joga. E muito menos como que o Atlético joga, né? Já conhece a característica dos atletas e vai trabalhar muito em cima disso. Não teve tanta novidade na entrevista de apresentação dele, Thiago. Eu acho que o exercício que a gente precisa fazer, desde que ele foi anunciado como técnico do Atlético, antes da estreia, de sentir como que vai ser esse galo do Sampaoli, é tentar entender como vai ser a distribuição de peças. Porque a gente já conhece o Sampaoli trabalhando no Atlético, né? Então você traz para 2025 aquele ano de 2020 e aquelas peças, como elas funcionavam, suas funções. Um Guilherme Arana, que lá naquele 2020 jogou como lateral, como terceiro zagueiro, como volante. E aí eu trago para o lado direito, porque o Arana é o mesmo, ele está lá. Provavelmente e possivelmente vai desempenhar funções muito semelhantes. E o lateral direito do Atlético, que naquela ocasião era o Guga, que também fazia essas funções. Volante, às vezes como um meia, como um terceiro zagueiro e como lateral. Quem tem uma característica que pode entregar isso de imediato ao Sampaoli? Para mim, Gabriel Menino. Porque tem um entendimento melhor dessas funções. No meio de campo, ele tinha jogadores como o Johan, como o Natan, ele tinha o Alan. Alan, o primeiro cara à frente de uma saída de 3. Eu acho que o Alexander pode virar esse cara, com o Alan Franco sendo um pouco mais adiantado. Você tem no Scarpa um jogador de muito fácil entendimento e pode se adaptar melhor a esse estilo do Sampaoli. O Igor Gomes pode ser potencializado. Não estou dizendo que vai ser titular, mas pode ser um cara que vai entregar muito mais do que já entregou até hoje com a camisa do Atlético. Lá em 2020 ele usava 2 pontas. Ele pode usar e tem características no elenco para isso. Principalmente o Coelho do lado esquerdo, jogando aberto, com o Arana fazendo o corredor central, como o próprio Arana fazia. O Sacha era um cara que, na hora de pressionar a saída do adversário, ele jogava entre os volantes e não pressionava a saída dos zagueiros. Quem fazia isso eram os pontas. O Hulk pode ser aliviado fazendo isso, pressionando os 2 volantes. Claro que não perde, pressiona, o Hulk vai ter que entregar mais. Então, o nosso exercício, enquanto comentarista, é tentar entender o que o Sampaoli de 2025 pode trazer daquele 2020 com as atuais peças. Obviamente que os jogos vão mostrar pra gente, mas enquanto não tem jogo, a gente faz esse exercício de adivinhação. Boa, Edu Panzi, Nath Fiuza, análise. Você também pode mandar a sua opinião. Gostou, não gostou? Manda aí no YouTube. Cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Henrique, tô querendo saber da programação do Galo, né? Teve treinamento hoje lá na Arena MRV. O Sampaoli, né? Indo pela primeira vez conhecer a nova casa do torcedor atleticano. E tô preocupado também com o Cuquinha. Trouxemos ontem a informação de que o irmão do Cuca teve um princípio de infarto, né? Teve um problema cardíaco, estava internado. Como está o Cuquinha? O Aurélio Barbosa, nosso ouvinte, tá me lembrando aqui no Instagram, no @SeuNomeSeuBairro. Cadê o Cuquinha? Tá bem, não tá? Aliás, o Aurélio é cruzeirense, mas gesto bonito, se lembrando aqui do auxiliar técnico do seu irmão Cuca e ex-auxiliar do Galo, Henrique. Bacana aí a preocupação, né, do nosso ouvinte, de todos nós, na verdade. E a gente apurou com familiares do Cuquinha que ele foi liberado, teve alta médica, até uma ótima notícia
desta alta médica, só que daqui a 10 dias ele vai precisar fazer um outro procedimento cirúrgico. Mas está em casa, está descansando e a gente deseja uma pronta recuperação para o Cuquinha, né? Muito querido aqui em Minas Gerais, e tá a prova aí, né? Das duas torcidas. Thiago, falando do treino de hoje, mais um treino tático e técnico, só que desta vez na Arena MRV, como eu disse, o Sampaoli tendo o primeiro contato com o gramado sintético e também com o estádio. O Lianco ainda não participou da atividade com o grupo, tá? O zagueiro, camisa 4, ele ficou na Cidade do Galo fazendo atividade com a preparação física, assim como o Juan, outro zagueiro que foi contratado recentemente pelo clube, estava no futebol italiano, estava jogando no futebol italiano, né? Foi revelado pelo São Paulo. O Juan está fazendo a preparação física e ainda não está pronto. E amanhã, novamente, treino em 2 períodos, desta vez na Cidade do Galo. Aí você me pergunta, Thiago, e o Alonso? Você ia me perguntar isso, não ia? Era a pergunta que eu ia te fazer. Aliás, no YouTube as imagens já dos treinamentos do Atlético ainda na Cidade do Galo. O Alonso já chegou, não chegou? Lembrando que ele tomou o cartão amarelo e está suspenso da última rodada nas eliminatórias, Edu. Pois é. Edu não, Henrique André. Pois é. Thiago tá bem hoje não, gente. Ó, o Júnior Alonso a gente tá apurando, Tava né? vendo se o Edu tá prestando atenção no programa. Eu já ia dar informação, né? Vamos lá. O Júnior Alonso, a gente tá tentando apurar aqui com o Atlético ainda sem resposta, né? O Atlético tentando esta desconvocação, mas a resposta que eu tive há pouco é que é sem novidades. Eu acredito que nesse sábado o Atlético consiga isso, porque não faz sentido nenhum o Alonso ficar lá com o Paraguai e não vai jogar, né? Lembrando que isso aconteceu com o Casemiro, tá suspenso, a CBF liberou e a gente espera que isso aconteça também o mais rápido possível com o Júnior Alonso, para que o Sampaoli tenha, né, esse jogador que é tão conhecido. Ele pediu o Alonso em 2020 e que esteja pronto para treinar antes do clássico contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira, Thiago. O Henrique, você sabe que com o advento das redes sociais, né, Sim. muita gente passou a dar notícia. Sim. Nem sempre notícias verdadeiras, corretas, por isso é importante perguntar, por exemplo, a você que está no dia do Atlético há bastante tempo. Eu vi, e aí me perguntaram ontem também, nesse giro que eu fiz aí no futebol amador, na Várzea, ontem à noite, é verdade que o Sampaoli deu um esculacho no Rony? Que o Sampaoli já deu que o Rony foi a primeira vítima do Sampaoli? Teve essa imagem? Teve algo nesse sentido, Henrique André? Ou era só o desejo da turma de ver o Rony tomando uma dura do Sampa? Ah, eu acho que é mais onda de rede social, né? Algumas imagens mostrando ali o Sampaoli. Ah, vamos! Pô, isso aí é treinamento. Vamos parar com essa chatice também, né, Thiago? É, faz parte. Ali é o momento para isso. Aliás, o São Paulo não tem por momento, essas não. E por outras, às vezes, que o clube tira a imprensa do CT, porque às vezes é algo normal de treinamento que a turma faz uma tempestade num copo d'água. E quem faz isso também nunca deve ter jogado bola na vida, né? Que se a gente jogar uma pelada aqui, capaz a gente brigar, né? Imagina num futebol sério, profissional. Vocês. Não, jamais. Eu não precisaria nem dar bola para brigar com o Henrique. Thiago jogando bola. Chato pra caramba jogando bola. Ontem um abraço para o Bruça, do Pura Harmonia, que ontem me expulsou da pelada por reclamação. 12:28. Obrigado, Henrique André. De nada, Thiago.